Olá! Hoje a gente vai analisar um material bem interessante da Advoco Brasil. Eles basicamente dizem que o jeito antigo dos escritórios de advocacia atraírem talento, sabe? Aquela coisa do employer branding, cultura, benefícios, Uhum. isso já não cola mais. O material chama até de perfumaria. É um termo forte, né? Mas a ideia é essa. Então, a gente vai explorar o que eles propõem num lugar, um conceito chamado empregatividade. E por que isso seria, tipo, estratégico para a sobrevivência do escritório, muito mais que só RH. Exato. O ponto central é que aquele contrato antigo, né? Tipo, eu te dou segurança, um salário, e você me dá lealdade, e talvez vire sócio um dia. Isso. Isso já não atrai mais os melhores talentos jurídicos. O pessoal hoje busca outra coisa, uma dinâmica diferente. É uma recalibração fundamental, como eles dizem. Tá. Se o employer branding é perfumaria, qual é a substância, então? Essa empregatividade. O que é isso na prática? Não é só um nome bonito para recrutamento, né? Não, não mesmo. Eles definem como empregador mais atratividade. Mas assim, é uma engenharia mesmo, sabe? Para criar um imã de talentos. Engenharia. É. A troca não é só dinheiro por hora trabalhada. O escritório oferece tipo um campo de batalha, desafios reais, autonomia, chance de ter impacto de verdade. E o advogado entra com o capital intelectual dele, esperando não só salário, mas um crescimento exponencial. A visão muda, o escritório vira uma plataforma para potencializar esse talento. Plataforma. Gostei disso. Muda a pergunta-chave, então. Ao invés de o que o escritório oferece para mim, vira o que a gente pode construir junto aqui. Perfeito. E eles até colocam uma pergunta na lata. Por que o melhor advogado do mercado deveria trabalhar para mim e não contra mim? Forte? E se a resposta for só dinheiro, eles dizem que você já perdeu essa guerra. Entendi. E como eles tornam isso concreto? O material fala de uns pilares, né? Isso, são 4 pilares. E um deles me chamou muita atenção pela ousadia. A contratação invertida. Contratação invertida. O que seria isso? Parece radical. E é um pouco. A ideia é tipo dar um caso real para o candidato resolver, durante uma semana. E pagar por isso. Pagar para o candidato trabalhar numa seleção. Uau! Pois é. E falam até de intercâmbio de cérebros entre bancas concorrentes. É virar a lógica de ponta cabeça mesmo. Nossa, mas qual a vantagem disso? A vantagem é que o teste vira mútuo, né? E baseado na prática, no desafio real, não em pergunta hipotética. É um gostinho do tal campo de batalha. Faz sentido. Um test drive de verdade. Exato. E isso conecta com outro pilar, a moeda de troca real. O valor vai além do salário. O foco é usar o cérebro coletivo, recompensar quem cria tese nova, quem muda precedente, o impacto, sabe? Não só a hora na planilha. Certo. E aí entram as ferramentas e métricas, imagino. Se não é só hora, como mede? Sim, eles sugerem coisas tipo um dashboard que não mente, um painel para ver quais áreas realmente atraem ou expulsam talento. Interessante. Transparência total. E até umas ideias mais fora da caixa, tipo uma reunião mensal onde só pode falar besteira, para gerar inovação sem filtro. Curioso. E as métricas? Ah, as métricas também mudam. Que tal medir o índice de precedentes criados? Ou a taxa de liberdade criativa? Nossa, isso muda tudo. Muda o foco, né? Deixa de olhar só para o passado, para as horas faturadas e começa a olhar para o potencial futuro, para a inovação. O escritório como foguete para o talento. Entendi. Mas eles também falam da importância do feedback honesto. Usar o Glassdoor como fonte de inteligência, contratar pesquisa externa e divulgar o resultado bruto, mesmo que doa. Transparência radical mesmo. Precisa coragem. É o que eles chamam de transparência que dói mais cura. Tem uma frase no material que me marcou muito. Talento não evapora, ele se transforma. O advogado que você não potencializa hoje é o sócio fundador do seu maior concorrente amanhã. Pesado, né? Muito. E direto ao ponto. Se o escritório ignora essa dinâmica toda, ele acaba virando um celeiro de talentos para a concorrência. Exato. Gasta uma fortuna treinando a pessoa. Para ela sair no auge e montar o próprio escritório ou ir para o rival.
Por isso que eles dizem que a empregabilidade é o único arsenal que importa nessa guerra por talento. Então, para a gente resumir a ideia principal aqui, a empregabilidade, como descrita, é uma virada de chave, né? O escritório sai de empregador para plataforma. O foco sai do salário como atrativo principal e vai para o impacto, para o crescimento dos dois lados. E a cultura não é só pôster na parede, é desafio real. Exato. E o conselho prático que eles dão é começar pequeno. Testar a contratação invertida, fazer uns projetos piloto, focar onde dá mais impacto com menos custo no início. Certo. No fim das contas, a mensagem é clara. O futuro do escritório depende cada vez mais de conseguir ser esse ímã para os talentos que realmente ganham o jogo no mercado. A empregabilidade seria a estratégia para isso. Fica então a reflexão final. Se o valor está migrando tanto para o impacto e para a capacidade de inovar no futuro, como será que os escritórios poderiam começar a medir a energia potencial do seu pessoal? Aquela capacidade latente de criar a próxima grande ideia, sabe? E não só olhar para o desempenho que já aconteceu. Boa pergunta. É algo para se pensar mesmo.